Muito bem, gente, eu queria convidar você também para uma pequena reflexão no Evangelho, né, da Palavra do Senhor, o Evangelho de João, que é o Evangelho que nós estamos lendo, né? E eu queria voltar aqui um pouquinho no capítulo 1, onde nós já conversamos lá na IPC, mas teve uma parte que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesse nosso momento de hoje, né? Está João capítulo 1, verso 42. João capítulo 1, verso 41 e o verso 42, que eu quero ler para você, que é aquele momento que fala daquela dinâmica tão linda. Eu achei tão lindo essa dinâmica quando João Batista apresenta Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E depois, quando Jesus passa por João Batista, a João Batista aponta para Jesus, né? João Batista, que tinha os seus discípulos, né? Aponta para Jesus e diz: olha lá, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João Batista, que eram João, o João que escreve aqui o Evangelho, e o André, seguem a Jesus, né? E aí eles começam um ciclo, né, de um vai anunciando para o outro, um vai anunciando para o outro, um vai anunciando para o outro, e essa é a dinâmica do Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus chegou até a gente porque uma pessoa foi falando para outra, uma pessoa foi anunciando para outra. Uma pessoa foi dizendo, proclamando para outra: olha, nós encontramos o Messias, nós encontramos Jesus, nós encontramos aquele do qual falavam os profetas, nós encontramos o Cristo, nós encontramos aquele do qual todos nós esperávamos. E as pessoas foram anunciando, anunciando, como acontece até hoje. As pessoas conhecem Jesus a partir do momento em que a gente vai anunciando, né, sobre Jesus às pessoas. E aí, diz o texto que eu convidei você para ler, no verso 40, diz assim: André, o irmão de Simão, né, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de Jesus, seguiu a Jesus. E então achou o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André recebeu a Jesus por causa de João Batista, e agora André tinha um irmão chamado Simão, e ele então chama o seu irmão e diz: olha, nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias, nós achamos o Messias, e o levou a Jesus. Nós achamos o Messias, e ele o levou a Jesus. Gente, que coisa linda, maravilhosa. André pôde levar seu irmão de carne, pôde levar seu irmão até Jesus. Que desafio, não é verdade? Esse é um dos grandes desafios da vida cristã: levar um parente a Cristo, levar um irmão, levar o tio, levar a tia, levar o esposo, levar a esposa. E é muito lindo. Eu me lembro muito bem quando pastoreei a primeira igreja, e até a Fernanda, acho que está aqui, vai se lembrar disso, que ela participou. A Fernanda era uma menininha quando eu ministrei, estava pastoreando a primeira igreja e fui pastor, e eu me lembro muito bem de uma menina que começou a ir para a escola bíblica dominical. E ela começou a ir sozinha para a escola bíblica. A mãe e os pais dela moravam na rua da igreja. E ela começou a ir, e ela tinha um tio chamado Oliver. E o Oliver era viciado no álcool. E essa menina começou: tio, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu estou tentando lembrar o nome dela agora e não consigo me lembrar. Ela era filha do Raimundo, mas esqueci o nome da menina. E ela então levou o tio, e o tio conheceu Jesus, se libertou. Hoje ele mora em Águas Lindas, é pastor em Águas Lindas de uma igreja. Isso foi em 1995, acho que 1995. E essa menina então depois levou o irmãozinho, começou a levar o irmãozinho dela para a EBD. O irmãozinho dela era mais velho, deveria ter ali uns 10 anos, ela tinha uns 8, 9 anos. Pois é, Fernanda, se lembra do Oliver, né? Pois é, era a sobrinha do Oliver. Então, ela levou o irmãozinho. Aí o irmãozinho foi para a igreja e conheceu Jesus, ficou na igreja. Depois ela levou o pai para a igreja, o Raimundo, né? Ele viajava bastante, mas ela começou: não, pai, vamos para a igreja, e ela conseguiu levar o pai dela para a igreja.
E ele está até hoje na igreja, todos os familiares. E por último, ela conseguiu levar a mãe, né? Que foi o caso mais difícil, né? Mas ela foi, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, um domingo em que eu ministrava a palavra e quando terminei, naquela época a gente tinha aquele costume de fazer o apelo, né? E aí convidei as pessoas para irem à frente. Ela ficou, né, ali na mãe, vai, insistindo, né? Eu até meio que dei uma aliviada ali no apelo, para não ficar muito insistente, que ela estava mãe, puxando a roupa da mãe, até que a mãe foi. E toda a família recebeu a Jesus. Então, como é lindo quando a gente tem a oportunidade de levar Jesus aos nossos familiares. E André levou Simão a Jesus. E quando Simão chegou diante de Jesus, aí diz o texto aqui, ó, verso 42. Então André levou seu irmão a Jesus, dizendo, achamos o Cristo, e levou a Jesus. E quando eles ficaram frente a frente, Jesus e Simão, Jesus olhou para ele. Jesus olhou fixamente para Simão. Não foi um olhar assim, só de olhar de passagem, não foi um olhar só de cumprimento, foi um olhar fixo, olho no olho, tete a tete, Jesus olhando para Simão. E é muito interessante que Simão, né, que depois vai se tornar o Pedro, Simão Pedro, foi esse camarada, esse discípulo de Jesus que passou por essa experiência em 3 momentos. Aqui no início, quando Jesus o chama para segui-lo, que ele conhece a Jesus, Jesus olha fixamente para Pedro. Depois, quando Pedro nega a Jesus, vocês conhecem essa história ali na noite da prisão de Jesus, que ele nega a Jesus, Jesus passa e olha fixamente para Pedro, e Pedro amargamente sai arrependido de ter negado a Jesus. E depois, antes da ascensão de Jesus, Jesus encontra com Pedro e olha para Pedro e tem uma conversa com ele, quando Jesus pergunta 3 vezes para ele se tu me amas. Pedro foi esse indivíduo que teve a chance, o privilégio de receber esse olhar de Jesus. Aquilo que nós chamaríamos, né, os 3 olhares, olhar do entusiasmo, foi quando Jesus olhou a primeira vez para Pedro, né, entusiasmou-se com Pedro. O segundo olhar, o olhar do arrependimento, e o terceiro olhar, o olhar da missão. Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para Simão até então, né? Jesus olha para Simão, que era um pescador e um pecador. Mas aquele olhar de Jesus envolveu o coração e a alma de Simão, e que ele se transformou no Pedro, naquilo que nós dizemos, ele se converteu, porque nós estamos olhando a história já fato acontecido, né? Nem o próprio Pedro entendeu o que estava acontecendo naquela hora, mas nós entendemos o que acontecemos, temos o privilégio de ler a posteriori. Então, Pedro tem esse olhar de Jesus, mas não era um olhar mágico, não era um olhar hipnótico, nada disso. Foi um olhar de amor, foi uma contemplação no profundo da vida daquele homem que acabara de conhecer. E Jesus o chamou, olhou para ele, e aquele gesto de olhar de Jesus para Pedro acendeu certamente aquela brasa que já estava em seu coração. Porque quando André diz, meu irmão, nós achamos o Cristo, provavelmente Simão já procurava o Cristo, já estava na busca, o seu coração já estava com aquela centelha, né? Com aquela brasa ali queimando o seu coração. E esse olhar de Jesus, esse olhar de compaixão, de generosidade, esse olhar que nos faz dignos, esse olhar de Jesus que nos olha com a dignidade própria das suas criaturas, esse olhar generoso de Jesus por Simão, né, fez com que a sua vida fosse radicalmente mudada. Porque Jesus não apenas olhou para Simão, mas Jesus lhe deu um outro nome. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus se apresentando como profeta, que Jesus olhando fixamente para ele diz, tu és Simão, o filho de João.
mas tu serás chamado a partir de agora de Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus olhou para Simão e a partir daquele momento, Jesus estava dando nova identidade para Simão. Porque a mudança de um nome tinha muito a ver com a identidade, com o propósito da vida de alguém, com a natureza que aquele indivíduo iria viver dali para frente. Tinha a ver com toda a obra que aconteceria na sua vida. E é interessante que o nome Simão, que significa aquele que ouve, agora vai receber mais um complemento que é Pedro, né? Que é Petros, rocha, homem rocha, firmeza. Aquilo que lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta a eles o que vocês acham que é o Filho de Deus, e Simão Barjonas vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, tu és Pedro, tu és Petro, tu és rocha, e sobre esta rocha, falando sobre ele, edificarei a minha igreja. O que eu queria chamar a sua atenção aqui é que esse encontro de Simão com Jesus, que foi ali apoiado e que foi levado por André, levou Simão para a mudança da sua identidade. E todo ser humano, pós-queda, todo ser humano que foi afetado pela queda, vive ou já teve alguma crise de identidade, ou seja, não soube responder de fato de onde eu vim, quem sou eu e para onde vou. Essas são grandes respostas que dizem respeito à nossa identidade, que dizem respeito ao entendimento do nosso ser, da nossa individualidade, da inteireza da nossa vida, do propósito com o qual a gente vive todos os dias. Responder essa questão é fundamental para dizer o que eu faço e o que eu não faço. Ao que respondo e qual é a minha esperança futura. Isso é o que a Bíblia chama de identidade. E todos nós tivemos a nossa identidade marcada, a nossa identidade adulterada por causa da queda, por causa do pecado. Mas Jesus trabalhou na vida de Pedro, trabalhou na depuração dessa identidade de Pedro. Um psicólogo conhecido entre nós cristãos, chamado Augusto Cury, escreveu um livro sobre a análise da inteligência de Cristo, e ele diz que Pedro aprendeu com Cristo a difícil arte de ser fiel à sua própria consciência e assumir seus erros e fragilidades. E vejam que coisa importante que eu gostaria que você guardasse aqui, de tudo o que eu disse, que ainda vou dizer, mas eu gostaria que você guardasse isso. Jesus Cristo estava trabalhando e sempre está trabalhando num quem e não num que. Nós sempre achamos que Deus está trabalhando num que, numa coisa, nas materialidades, nas coisas passageiras, efêmeras. E o Evangelho está sempre nos dizendo que Deus está trabalhando num quem. Porque Deus é um quem, é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que está trabalhando com pessoas. Jesus não nos trata com o que nós temos. Jesus trata com o que nós somos. Jesus não trata com o que nós vamos ganhar de posse humana, mas ele trata daquilo que nós estamos nos tornando. A grande essência do Evangelho não é aquilo que eu adquiri, mas a grande essência do Evangelho é naquilo que eu me tornei ao longo do tempo em que eu vou me relacionando com Cristo, por meio do Espírito Santo. Esse é um quem do qual a Bíblia fala da nossa identidade, da nossa natureza e do propósito da nossa vida. E eu gostaria de declarar a você e dizer a você que Jesus é o que tem poder para mudar a nossa identidade. Jesus é quem tem o poder de mudar a nossa identidade de um homem caído, da velha natureza, para o novo homem segundo Deus. Jesus é quem tem o poder de mudar o nome. É Jesus, essa mudança do nome de Simão, é a mudança da sua identidade, ele é simbólico, assim como acontece na minha e na sua vida. Jesus era o único que podia, de fato,
não é? De maneira absoluta, escolher Simão para fazer essa mudança, determinar o seu destino, determinar a sua missão, determinar a sua vida. E não há nada mais importante e melhor para a nossa vida do que a identidade que Deus nos dá. Não há nada mais importante do que esse novo nome, né? Como diz o livro do Apocalipse, ao vencedor eu darei um novo nome numa pedra branca. Esse novo nome que já está escrito, que já está dito, essa missão com a qual Ele nos chamou, nos identificou para vivermos conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então, meu irmão, assim como aconteceu com Simão ao conhecer Jesus e teve a sua natureza, seu propósito, teve a sua identidade mudada, é isso que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. Veja que aquilo não aconteceu ali, na hora. Jesus olhou para ele e falou, daqui para frente tu serás chamado Cefas. Mas todos nós já lemos a história de Pedro e nós sabemos como isso foi um caminho, não é? Como Pedro demorou a entender, como isso levou tempo para que introjetasse nele, ele assimilasse isso se tornasse uma verdade inalterável, como acontece comigo e com você. Por isso que a gente não pode desanimar, a gente não pode abrir mão, a gente não pode sair do caminho porque não está acontecendo como a gente queria, não está sendo como a gente quer. Não, a gente deve permanecer, a gente precisa ficar com Jesus. Certa vez Jesus disse para todos os discípulos, se vocês quiserem ir embora, pode todo mundo ir embora. Mas o Pedro falou, não, para onde iremos nós? É essa decisão de mesmo quando sabe que o caminho está aberto para você ir embora, para você fazer o que você quiser fazer, você diz, não, eu quero ficar. Sabe, é assim o Evangelho. Mesmo quando você diz, não, eu tenho todas as razões para não ficar, mas eu tenho uma razão maior, eu quero Cristo. Mesmo quando tudo que bate à sua porta te apavora, te angustia, te traz temores e medos, e você pensa, não, agora eu não vou aguentar, mas aí você diz, não, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. É essa a nossa decisão, é essa a nossa vontade, é esse nosso querer diário. Como eu falei no domingo passado lá na IPC, é um nascer de novo todos os dias, todas as horas, em todas as circunstâncias. Claro, quando o Espírito Santo vem a nós, ele opera o novo nascimento, opera já ali, mas a partir dali há vários novos nascimentos que vão surgindo na nossa vida, que vão se realizando, mortes do ser que vão sendo restaurados para uma nova vida. E Simão, então, passou por todo esse caminho. Então, como seguidores de Jesus, nós devemos sempre nos perguntar, quem é Jesus? E isso não se trata apenas de conhecer a vida externa de Jesus, como aí o seu nome, seus títulos, seus pais, sua cultura, onde ele viveu, o seu entorno social religioso, tudo muito importante, a história, não é? A doutrina, tudo isso é muito importante. Mas esse conhecer, esse perguntar quem é Jesus, está fundamentado no Jesus que encarna o ideal de ser humano de Deus. Jesus é o ideal de ser humano de Deus. É sobre Jesus e é para Jesus que o Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus nos revela ao mesmo tempo quem é Deus e quem nós somos. Por isso que precisamos sempre perguntar o que Jesus significa para mim, porque é nele que eu vou encontrar essa nova identidade, é o encontro com Jesus que vai revelar a minha nova identidade. Ele é o revelador dessa nova identidade pelo seu Espírito. Então não há nada mais importante do que conhecê-lo e conhecer a nós mesmos, que é a pergunta aí filosófica, né, mais importante, quem sou eu? E certamente a resposta adequada a essa pergunta nos liberta da ignorância,
ela nos tira da confusão, nos tira do sofrimento e faz-nos livres e nos possibilita ver a luz, a andar na luz, a caminhar seguindo o Senhor. Porque não há outro objetivo da nossa vida a não ser viver para o nosso propósito, viver para aquilo para o qual nós fomos criados, não é? Viver e compreender a plenitude daquilo pelo qual o Senhor nos criou, que é para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando Jesus disse, Simão, teu nome daqui para frente vai ser Pedro. Em outras palavras, Jesus está dizendo a rocha, porque a palavra Pedro traduzido pode ser Petros, pequenas rochas, que era Pedro, e Petra, que é a rocha grande, a grande rocha, Cristo, a pedra fundamental. Então, quando ele diz, tu não será mais chamado Simão, mas agora será chamado Pedro, é essa rocha divina que habita em nós. Ele está dizendo, vai habitar em você uma rocha, vai habitar você em um sustentáculo. E essa rocha, esse sustentáculo, vai fazer você caminhar firme, tirando todos os obstáculos, todos os véus que obscurecem a sua visão, toda a cortina, toda a fumaça que faz com que não se resplandeça em você a glória de Deus. Então, viver isso profundamente, assim como Pedro se propôs a viver, é se deixar levar pelo Espírito, é se aprofundar no âmago do ser, é olhar para dentro das próprias fontes do nosso ser, é estarmos conectados com as nossas raízes, com a fonte pela qual nós somos criados. A nova identidade é nos conectarmos novamente à fonte da qual nós viemos, do Deus que nos criou e que nos fez. E essa é uma identidade que é dinâmica, como eu acabei de dizer, é histórica, ela é fecunda, ela é aberta ao desconhecido, ela se aventura, ela quer saber, ela quer se expandir, ela quer a manifestação livre, quer circular como um impulso vital que provém do próprio Deus, esse sopro divino, esse soprar de Deus em nós, gerando essa nova identidade para viver para a glória do Senhor. Então, irmão, como disse Santo Agostinho, que eu me conheça e que te conheça, Senhor. Quantas riquezas entesoura o homem em seu interior, mas de que lhe servem se não se sondam e investigam? Lembra do Salmo 189? Sonda-me, ó Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E aquele que experimenta essa nova identidade, essa unidade do seu ser com o ser de Cristo, na pessoa de Cristo, começa a viver essa nova vida. Só em Cristo, você e eu podemos receber a revelação de quem nós somos. Portanto, eu te convido, coloque-se diante da verdade de Deus e você saberá a verdade sobre você mesmo.